Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlane Paula, sou professora aqui do SEMEAC e hoje vamos dar continuidade sobre a genética. Na aula de hoje vamos estar vendo a segunda lei de Mendel. Acontece que para você acompanhar a aula de hoje é necessário você assistir as outras duas últimas aulas, que vai falar da genética 1, parte 1 e parte 2, onde vai estar explicando a primeira lei de Mendel, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Segunda lei de Mendel. Vamos relembrar certos pontos. Olha só. Vamos relembrar Gregor Mendel. Foi ele que formulou a primeira e a segunda lei. Fala o quê? Estabeleceu os princípios básicos da hereditariedade. A primeira e a segunda leis de Mendel, base das atuais noções sobre os mecanismos de transmissão dos caracteres hereditários. O que a gente sabe sobre Mendel é que ele foi um austríaco, um monge, que ele é considerado quem? O pai da genética. Ah, professora, por que ele ganhou esse título, pai da genética? Porque foi ele que conseguiu, primeiro a descrever em pesquisa, em experimentos, como as características são passadas de pais para os filhos. É por isso que ele ganhou esse título de pai da genética, tá ok? E olha só, na aula passada a gente viu quem? Primeira lei de Mendel, que fala o quê? Olha só. Conhecido também, pessoal, lei da pureza dos gametas, ou monohibridismo, pessoal. A primeira lei de Mendel, ele ganha esses dois tipos de nome. É claro que ainda tem aquele outro nome que a gente aprendeu, segregação dos fatores, tá ok? Então, se cair alguma prova para vocês, esses outros nomes, já fica sabendo que ele é conhecida por esses outros, tá? Fala o quê? Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, de modo que cada gameta é puro e esses fatores voltam a se reunir. O interessante, pessoal, é que a primeira lei de Mendel, quando fala monohibridismo, quer dizer que ele vai analisar uma característica só. Na aula passada a gente viu uma característica da cor da ervilha, a cor verde ou amarela. Falamos apenas de uma característica. Na segunda lei de Mendel, ele vai falar de duas características ao mesmo tempo. E é claro, a segunda lei de Mendel ele vai ser conhecido por outros nomes. E olha só, conhecido como lei da segregação independente ou princípio da distribuição independente dos caracteres ou ainda de hibridismo. De, pessoal, quer dizer de dois, tá ok? Ou mais características analisadas ao mesmo tempo. Que vai falar o seguinte: na formação dos gametas, o par de fatores responsável por uma característica separa-se independentemente de outro par de fatores responsável por outra característica. Então, na segunda lei de Mendel, Mendel pensou o seguinte: será que uma característica vai influenciar no resultado da outra característica? Por exemplo, a cor da semente. Eu sei que ela é verde ou amarela. Essa característica vai influenciar na textura da planta? Então, Mendel colocou essas questões e ele chegou a um certo resultado que a gente vai estar aprendendo a fazer hoje, tá ok? Então, olha só, a segunda lei de Mendel, pessoal, um ponto importante que vocês têm que saber. A gente viu aí, que ela é conhecida como lei da segregação independente, tá ok? Ou de hibridismo, que são analisadas duas características ao mesmo tempo. Então aí, ó, coloquei duas características, azão, bezão. Duas características sendo analisadas ao mesmo tempo. Um ponto interessante, olhando aí na imagem, pessoal. Quando essas características são encontradas em cromossomos diferentes, a segunda lei é válida. Tá ok? Tá vendo aí na imagem, dois cromossomos, cada característica aí, tá ok? Separados. Mas quando essas características são encontradas no mesmo cromossomo, o que acontece? A segunda lei, ela não é válida. Isso, pessoal, se chama interação gênica. É quando dois ou mais genes diferentes trabalham juntos para determinar a mesma, olha só, característica. Não é um gene só que define o resultado, mas sim a combinação dos efeitos de vários genes. Então, nesse caso aqui,
duas características vão trabalhar juntas para distinguir a mesma característica. No caso da segunda lei, não. Uma característica não vai interferir na outra. Entenderam até aí? Então, vamos ver como Mendel obteve os seus resultados, pessoal. Olha só essa imagem, eu quero até que vocês prestem bastante atenção. Temos aí, certo, os experimentos de Mendel. Duas características ao mesmo tempo, pessoal, olha só. Ele utilizou quem? Geração P, que é geração pura. Ele pegou duas características. Temos uma ervilha amarela e lisa. E, ele cruzou verde com rugoso. Então, foi duas características ao mesmo tempo. Mas, para a gente fazer isso, a gente tem que separar quem? Os gametas. Olha só, eu tenho que separar eles. Temos aqui do pai e temos aqui da mãe, tá ok? Então, como é que eu tenho essa variedade de gametas, pessoal? Eu vou fazer essa jogada aqui, ó. Eu vou pegar o Vzão, colocar aqui, o Vzinho aqui. Professora, por que a senhora está separando? Porque o Vzão, pessoal, ele tem que estar em um gameta, por exemplo, no espermatozoide. O Vzinho, ele tem que estar em outro. Eles estão separados, eles não podem ficar juntos. Então, a mesma coisa acontece com o Rzão e o Rzinho. Eles têm que ficar separados. Então, eu faço essa jogada. O Vzão, ele combina com quem? Com o Rzão. Vzão, Rzão. Pego o Vzão e o Rzinho. Vzão, Rzinho. A mesma coisa acontece com Vzinho. Vzinho com Rzão. Vzinho com Rzinho. Essa é a minha probabilidade de gametas. E cada um tem 25% de chances de estar aparecendo. Isso aqui eu faço a separação dos gametas. Fiz do pai. Como o da mãe é igual, então eu vou obter o mesmo resultado. Então eu vou pegar esse pessoal aqui e vou colocar lá naquele quadro que vocês conhecem, o quadro de Pinet, tá? Eu vou colocar esses resultados aqui. O Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho aqui, Vzinho, Rzão aqui e o Vzinho, Rzinho aqui. Esse aqui é do pai, lembra? E o da mãe pra cá, a mesma coisa, eu repito, tá ok? E eu começo a fazer o cruzamento que Mendel achou. Aquele mesmo resultado, aquele mesmo esquema que a gente fez lá na aula da primeira lei de Mendel. Olha só, eu vou pegar o Vzão, coloco aqui. Rzão, coloco aqui. Então, eu vou combinando tudo isso aqui. É demorado? É demorado, mas é necessário. Pego o Vzão, Rzão e o Rzinho. E eu vou fazendo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. A gente sempre obedece a letra maior primeiro, tá, pessoal? Por isso que vai ficando assim. Então, Mendel chegou a um resultado. Ele obteve quantas possibilidades, pessoal? Se a gente for contar aqui, dá 16 possibilidades. Aí, caiu numa questão. Qual é a probabilidade de cair Vzão, Rzão, Rzão? Aí tu vai olhar para o quadro. Vamos procurar quais são o Vzão, Rzão, Rzão? Olha só. Eu encontrei aqui, ó. Vzão, Rzão, Rzão. Vou procurar nos outros quadros. Vai ter? Não vai ter. Tá aparecendo quantas vezes, pessoal? Uma vez. Uma vez de quantas? 16. Vzão, Rzão. Quantas vezes, por exemplo, tá aparecendo Vzinho, Rzinho? Você vai olhar para o quadro e vai procurar. Ó, achei um. Se estiver procurando, não vai encontrar, porque só apareceu uma vez. De quantos? De 16. Por exemplo, qual é a probabilidade de o filho nascer igual os pais? Vzão, Vzinho, Rzão. Qual a probabilidade? Aí eu vou procurar. Ó, aqui, ó, achei um. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho.
Vou procurar aqui também. Tem outro aqui, olha só. Já apareceu 2, né, pessoal? Procurando aqui, apareceu mais um. E olhando aqui, apareceu outro. Quantas vezes apareceu, pessoal? 4 vezes. Então, eu vou colocar o quê? 4 sobre 16 possibilidades. Lembra? 16 quadrinho aqui. Então, é esse que Mendel acabou encontrando. Professora, existe outra maneira de fazer esse quadro? Existe, pessoal, de um jeito até mais rápido. A gente usa muito esse quadro porque é melhor, fácil de organização. Mas em uma prova que necessita de tempo, o outro jeito chega a ser melhor para você, porque você ganha tempo para resolver em outras questões, tá ok? Então, olha só, antes de seguir, tá aqui, ó, o resultado daquele quadro. Vai aparecer essas vezes aqui, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, vai aparecer uma vez de 16. E aí tá tudinho aí pra vocês, tá bom? Todos esses resultados aí. Existe outro jeito de chegar a esse mesmo resultado mais rápido do que ficar fazendo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Aquilo ali chega até a cansar, né? Olha só. Então, existe 16 possíveis combinações entre os gametas. Qual é o jeito mais rápido de fazer, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou pegar esse Vzão, Vzinho, olha só, mais esse Vzão, Vzinho. E vou fazer aquele cruzamento. Eu vou pegar esse Rzão, Rzinho, mais, né, esse Rzão. E eu vou cruzar entre eles. Lembra lá da primeira lei de Mendel? Cabe muito bem aqui. A minha segunda lei de Mendel fala que as características elas se separam independentemente da outra. Então, se eu faço o cruzamento de um Vzão, Vzinho, e depois eu separo do Rzão, Rzinho, vai dar a mesma coisa, para me chegar aquele resultado lá daquele quadro de Punnett. Olha só. Fazendo o cruzamento aqui rapidinho, a gente tem o quê? Vzão, Vzão, certo? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Simples assim. Aqui a mesma coisa. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Agora eu faço como esse cálculo? Aí eu te pergunto, quantas vezes vai aparecer Vzão, Vzão, Rzão, Rzão? Qual é a probabilidade de aparecer? Aí você vai olhar esse cálculo e vai analisar. Olhando aqui em cima, quantas vezes está aparecendo Vzão, Vzão? Uma vez, né? 1 sobre 4, porque 1, 2, 3, 4. Ótimo. Rzão, Rzão, quantas vezes está aparecendo? Uma vez sobre 4. Então, eu vou pegar esses resultados, 1 por 4, vezes 1 por 4. E vou fazer a matemática. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Olha só. Simples assim, pessoal. Vamos tentar com outra letra. Quantas vezes vai aparecer Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho? Vou olhar de ver aqui também. Vzinho, Vzinho, tá aparecendo quantas vezes? Uma vez. 1 sobre 4. Quantas vezes está aparecendo Rzinho, Rzinho? Uma vez. Vou fazer a mesma coisa. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Vai dar o quanto? Vai dar 1 sobre 16. Vamos tentar aquele lá, o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Quantas vezes vai aparecer, pessoal? Quantas vezes está aparecendo o Vzão, Vzinho? 2 vezes, olha só. Rzão, Rzinho. Quantas vezes está aparecendo? 2 vezes. Então, eu faço aquela matemáticazinha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Olha só o resultado que a gente obteve. Então, desse jeito, é mais fácil de encontrar em uma questão. Mas, é claro, aquele quadro ajuda bastante no momento que você está olhando, né? Sabe identificar o genótipo e os fenótipos, tá ok? Então, continuando aqui, então essa é a segunda lei de Mendel. Então, como é que eu consigo achar os fenótipos, pessoal? No cruzamento de Mendel, ele conseguiu encontrar 4 características. Olhando aqui na tela, ele vai encontrar quais fenótipos, né? Quais características. Ele encontrou uma semente amarela e lisa
Ele encontrou uma semente amarela rugosa, ele encontrou a semente verde lisa e ele encontrou uma semente verde rugosa. Ele encontrou 4 possibilidades. Como é que eu consigo tirar a informação aqui sem precisar daquele quadro? Lembra que, ó, trouxe até 2 quadrinhos para vocês. Eu falo que o Vzão, ele diz que é amarelo, representado pelo Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Quando eu te falo, pessoal, que cor é Vzão, Vzão? Tu vai dizer, é amarela. E se eu te pergunto, que cor é Vzão, Vzinho? Você vai me dizer o quê? É amarela também. Então, na genética, isso é representado por V, traço, tá bom? A mesma coisa com Rzão. Quando eu falo, gente, como é que é o genótipo da Lisa? Aqui, ó. Se eu falo Rzão, Rzão, você vai dizer Lisa. Rzão, Rzinho, é Lisa também. Então, a gente coloca Rzão, traço. Esse traço, ele representa as possibilidades daquela semente ser. Aquela semente lisa, ela pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então, para não ficar colocando Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho, a gente coloca o quê? Rzão, traço. Tá certo? Então, a mesma coisa aqui. Então, como é que a gente consegue encontrar as proporções? Faz aquela mesma divisão que eu ensinei, aquele jeito mais rápido por se fazer. Olha só. Rapidinho aqui, já que a gente sabe. Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzinho, Vzinho. Aqui a mesma coisa, Rzão, Rzão. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Rzinho, Rzinho. E a gente sabe sobre o conceito de fenótipo. É o que vai falar se a semente é amarela ou verde. Concorda comigo, pessoal, que isso aqui é amarela? Por quê? Porque tem dominância. Tá me dizendo aqui que o Vzão, ele é dominante, então ele é amarela. Quantas amarelas tá aparecendo aí para vocês? 3, né? 3 sobre quanto? 4. E quantas verdes tá aparecendo para você? 1. Ótimo. E aqui? Quantas lisas está aparecendo para você? 3, né? E quantas rugosas? 1. Pronto, é isso aqui. Aí aqui você vai começar a trabalhar aqui. Quantas amarela lisa aparece aqui? Opa, amarela, eu sei que é 3. E quantas lisa, pessoal, tá aparecendo para você? 3 também, professora. Faz aquele mesmo esquema. 3 vezes 3, 9. Sobre 16. Olha só, é o mesmo resultado que está naquele quadro. Não tem necessidade, é claro, né, de fazer aquele... Mas, porém, um detalhe, para poder fazer esse tipo de cruzamento, você tem que estar bastante atento, prestando atenção nas questões, para não estar se perdendo. Então, eu recomendo, se você está iniciando, começa a fazer o quadro, depois vai pulando para esses tipos de cruzamento de um jeito mais rápido, tá ok? Vamos procurar os outros? Isso aqui ainda é o cruzamento que Mendel fez, tá? Amarela. Quantas amarelas tá aparecendo, pessoal, para mim? 3. Sobre 4 vezes. Quantos Rzinho tá aparecendo? 1. Olha só. Isso dá o quê? 3 sobre 16. Continuando aqui. Quantas verdes está aparecendo? 1. Sobre o quê? 4. E quantos Rzão traço está aparecendo? Ou seja, quantas lisas está aparecendo para mim? Opa, a lisa está aparecendo 3 vezes. Então, é 3 sobre 4. Isso me dá o quê? 3 sobre 16. Vzinho, Vzinho está aparecendo uma vez sobre 4 vezes Rzinho, Rzinho está aparecendo uma vez. Pronto. Então, o Mendel, ele achou uma proporção, que é 9 para 3, para 3, para 1. Tá aqui, ó. Essa é a segunda lei de Mendel. Lembra que na primeira lei de Mendel, qual é a proporção? 3 para 1. Tá ok? Então, quando caiu alguma questão colocando 9 para 3, para 3 para 1, já sabe que é a segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é 3 para 1, tá bom? Reforçando, pessoal, assista às aulas anteriores para poder estar entendendo essa, tá ok? Então, essa aqui
Foi a segunda lei de Mendel. Relembrando, a segunda lei de Mendel vai analisar duas características ao mesmo tempo. E lembrando, na segunda lei de Mendel, uma característica ela não interfere na outra. Se interferir, já não é a segunda lei de Mendel, é conhecida como interação gênica, tá certo? Então, olha aqui o resumo para vocês. A gente falou o quê? Que a segunda lei de Mendel é conhecida como lei da segregação independente, pessoal. Separar, segregar, tá? Independentemente uma da outra. Então, ela estuda duas ou mais características ao mesmo tempo. Diz que os pares de genes diferentes se separam de forma independente na formação dos gametas. Ou seja, a herança de uma característica não interfere na outra, desde que os genes estejam em cromossomos diferentes. O exemplo clássico do cruzamento de Mendel, né, azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando aí com também azão, azinho, bezão, bezinho, vai gerar a proporção de quê? 9 para 3 para 1. Foi o nosso cálculo lá. Limitação, não vale para os genes ligados no mesmo cromossomo, conhecido como interação gênica. Em resumo, cada par de alelos se distribui de forma independente, produzindo novas combinações gênicas nos seus descendentes, tá ok? Então, esse aí é o nosso resumo da aula de hoje. Vamos para as questões para a gente ver se a gente conseguiu entender? Olha só, olha a questão número 1, pessoal. Se o indivíduo de genótipo azão, azinho, bezão, bezinho for autofecundado, o número de gametas diferentes por ele produzidos e a proporção de indivíduos com o genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho na sua prole serão respectivamente o quê? Ao analisar essa questão, pessoal, a gente vê que tem duas perguntas. Qual é o número de gametas possíveis, diferentes por ele produzido, tá ok? E qual é a probabilidade de aparecer azinho, bezinho, azinho, bezinho, bezinho? A questão me fala o quê? Que tem um indivíduo heterozigoto duplo, né? Azão, bezinho, que ele se autofecundou, ou seja, a mesma coisa. E ele me fala qual é os números possíveis de gametas diferentes. Pessoal, é a mesma técnica. Eu vou separar os gametas. Como é que eu separo os gametas? Azão, azinho. Lembra que eles não podem ficar juntos no mesmo gameta. O bezão, bezinho, é a mesma coisa. Eles não podem ficar o quê? Juntos no mesmo gameta. É por isso que eu faço essa probabilidade. Aí depois eu faço as combinações. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Quantos possíveis de gametas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4. Isso a gente já respondeu a primeira pergunta. E a segunda pergunta, qual é a probabilidade de aparecer azinho, azinho, bezinho, bezinho? Aí eu faço aquela jogada. Eu não vou fazer aquele quadro porque vai demorar muito, então eu vou fazer a parte mais rápida. Qual seria? Vou separar, vou pegar azão, azinho, mais quem? Azão, azinho. Separo, bezão, bezinho, cruzando com bezão, bezinho. Aí eu faço aquela jogada rápida que a gente sabe, certo? Vocês já estão craque nisso. Bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho e bezinho, bezinho. Aí eu vou analisar qual a probabilidade de aparecer esse aqui, ó. Quantas vezes está aparecendo azinho, azinho? Uma vez. Sobre 4, porque é 4 nesse cruzamento. E aqui, quantas vezes está aparecendo bezinho, bezinho? Uma vez. Então, eu vou fazer o quê? Né? Aquela sominha lá que a gente aprendeu. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 dá quanto? 1 sobre 16. Então, a minha resposta é quem? Olha só, 4 e 16. É desse jeito, pessoal, que é o jeito mais rápido do que está fazendo aquele quadro enorme. Então, vamos para a última questão, só para a gente analisar certos conceitos, para a gente encerrar nossa aula aí. Olha só, questão 2, fala o quê? Em relação à segunda lei de Mendel, assinale o que for correto, pessoal. 1. Para propor a segunda lei, Mendel analisou 2 a 2, 7 características da ervilha Piscium sativum. Por exemplo, quando analisou as características
cor da ervilha e formato da ervilha simultaneamente, verificou que a transmissão hereditária da cor era independentemente da transmissão hereditária de formato da ervilha. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, né? Isso aí é a segunda lei pura. Então, ela é verdadeira, tá? 2 aqui, ó. A segunda lei de Mendel, ou a lei da segregação independente, diz que os pares de alelos localizados em cromossomos não homólogos segregam independentemente durante a formação dos gametas. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro também. A segunda lei de Mendel fala isso. 3. Nos estudos com duas características das ervilhas, Mendel sempre utilizou genes que estavam localizados no mesmo cromossomo. Não, pessoal, no mesmo cromossomo não. Até porque naquela época ele não sabia o que estava falando, ele nem conhecia os conceitos de cromossomos, tá ok? Mas mesmo cromossomo a gente sabe que isso já é interação gênica, tá ok? Então ela aí já é falsa. Vamos para 4. Nos seus estudos com ervilhas, Mendel observou que 2 pares de fatores interagem durante a meiose para a formação de uma única característica fenotípica, a conhecida segunda lei de Mendel. Não é a segunda lei, é interação gênica, então ela é falsa também. E por último, a 5 vai falar o quê? Com base na teoria das probabilidades para 2 genes que segregam de forma independente e são de interação alélica, de dominância completa, uma proporção fenotípica da geração 2, F2, é de 9 para 3 para 1 é esperada? Sim, segundo nossos cálculos foi essa. Então, somente a 1, a 2 e a 5 estão corretas, tá ok? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.